Vamos ainda então preparar-nos para o nosso sermão e com o texto base do nosso sermão desta manhã, abrir as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo número 7. O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler esta manhã e meditar esta manhã nos primeiros 23 versículos deste capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 7. Já no Novo Testamento, o segundo livro do Novo Testamento a seguir a Mateus. Marcos, capítulo 7. E vamos ler os primeiros 23 versículos. E diz assim a palavra do Senhor. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois, perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos orar. Pai, com a tua palavra aberta e com a tua palavra aberta, com as palavras de Jesus, faz-nos ser fiéis à tua palavra e que nós recebamos a tua palavra também de uma forma fiel, que a guardemos de uma forma fiel e que a vivamos de uma forma fiel. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, hoje de manhã, na escola dominical, na nova série que estamos a estudar, nós partimos, o nosso ponto de partida foi uma frase, uma interrogação, em que nós perguntamos: o que é um cristão? E esta pergunta deve ser válida também hoje, ao abrirmos a Bíblia em Marcos 7. E devemos interrogar novamente o que é um cristão. E mais especificamente, perante este texto, nós devemos interrogar-nos o que é o coração do cristão.
como é o coração do cristão. Esta deve ser o ponto de partida para nós, precisamente pelo texto que nós estamos a acabar de ler. Irmãos, uma breve nota com que nós começamos sempre os sermões em Marcos. Lembremos, irmãos, o objetivo de Marcos ao escrever o seu livro. Marcos não escreve o seu livro apenas como um texto literário, belo, um exercício de quem estava no ócio, mas Marcos escreve este livro para nos mostrar quem é Jesus. Marcos está preocupado em explicar-nos a identidade de Jesus. Marcos quer que nós saibamos, ainda hoje, no ano 2024, quem é Jesus. E por isso Marcos começa o seu Evangelho dizendo precisamente que nos vai mostrar quem é Jesus, quem é este Cristo, quem é o Filho de Deus. E temos visto ao longo do estudo de Marcos, passo a passo, como Marcos nos quer mostrar esta identidade de Jesus. Temos visto Marcos a mostrar-nos Jesus de várias formas. E temos visto Marcos a querer nos mostrar como Jesus, ao final das contas, ele é mesmo o Messias que estava prometido. Ele é mesmo o Filho de Deus. E por isso nós chegamos a este momento, a este passo, irmãos, e gostava que esta manhã nós pudéssemos olhar para Jesus como o verdadeiro mestre, o mestre dos mestres, aquele que é o grande mestre. Nós vemos esta passagem, irmãos, e nós vemos homens que deviam ser mestres em Israel, e eles vão interpelar Jesus. E nesta interpelação de Jesus, Marcos está-nos a mostrar precisamente quem é o verdadeiro mestre. E nós vamos ver Jesus, o verdadeiro mestre, a ensinar-nos. E vejam o privilégio que é para nós, irmãos, passados mais de 2000 anos. Nós temos o privilégio de nós lermos as palavras que Jesus disse. E ainda hoje nós sermos ensinados por este verdadeiro mestre. E por isso, irmãos, eu gostava que dividíssemos esta passagem de hoje em duas partes. A primeira parte, em que os fariseus interpelam Jesus e Jesus responde aos fariseus. E a segunda parte, em que Jesus aproveita este episódio para ensinar os seus discípulos. Na verdade, irmãos, até podíamos dividir este texto em dois sermões diferentes, mas nós acabamos por juntar estes dois momentos precisamente porque eles estão relacionados e muito relacionados um com o outro. Reparem, irmão, que este mestre, só para início de conversa, este mestre é interpelado por outros mestres. E ele vai reagir como mestre. E como bom mestre que é, depois da conversa que tem com os fariseus e com os escribas, ele vai se virar para os discípulos. E como bom mestre que é, ele vai aproveitar aquele momento para ensiná-los. Para ensinar os seus discípulos. Isto é um verdadeiro mestre. E por isso, irmãos, aproveitem quando nós lemos este texto para nós nos deleitarmos com as palavras do mestre. E quando nós começamos a ler o texto, vejam, é muito interessante, irmãos, e para nós termos uma panorâmica sobre este texto, nós olhamos para o texto e vemos que os fariseus vão começar por interpelar, fariseus e escribas, vão em Jerusalém, vinham de Jerusalém, de propósito de Jerusalém, e começam por interpelar os discípulos de Jesus. E começam por interpelá-los, censurando o facto de eles estarem a comer sem lavar as mãos. Reparem, irmãos, sem lavar as mãos, comer sem lavar as mãos, ainda hoje nós somos capazes de censurar alguém, a começar pelas crianças, porque não se deve comer sem lavar as mãos. E já havia essa noção naquele tempo. Mas o problema dos escribas e dos fariseus, ao interpelarem os discípulos, é que eles tinham tomado o ato de lavar as mãos quando se vinha da rua para comer como um ato religioso, como um ato de purificação interior, como um ato de purificação do próprio espírito da pessoa. E por isso Marcos, vejam que Marcos é um autor de poucos detalhes. Ainda assim, nos versículos 3 e 4, Marcos vai-nos dar o pormenor, vai-nos explicar hoje que não estamos lá e que não conhecemos em pormenor esta cultura, o que é que se passava naquele tempo. E vejam o que é que Marcos nos diz no versículo 3 e 4. Ele diz, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Portanto, estes eram todos atos religiosos. Não eram apenas atos higiênicos. Passaram eles próprios a ser atos religiosos.
E vejam como Marcos nos descreve estes atos que eles professam e que querem obrigar os outros a professar, que descreve como a tradição dos antigos. E a seguir, os fariseus vão interpelar o próprio Jesus. Versículo 5. Porquê que não andam os discípulos conforme a tradição dos antigos? E reparem mais uma vez, a tradição dos antigos. Mas comem o pão com as mãos por lavar. Agora, depois de interpelarem os discípulos, eles vão interpelar diretamente o mestre daqueles discípulos. Ora, a reação de Jesus, irmãos, e esta é uma reação incrível e uma reação ao mesmo tempo maravilhosa, porque tanto Marcos como os fariseus explicam-nos que aqueles atos eram atos de tradição de homens. E Jesus vai responder-lhes de uma forma muito interessante. É que Jesus não lhes responde com a tradição. Jesus vai-lhe responder com as Escrituras. E vejam como Jesus responde. Primeiro Jesus começa por lhes responder com Isaías, dizendo que Isaías tinha precisamente profetizado acerca daqueles fariseus. E vejam como Jesus vai dizer que vocês obrigam, segundo a vossa tradição, a que isto se faça tantas e tantas e tantas coisas. E chega ao versículo 9 e ele diz: tudo isso secundariza a palavra de Deus. Pior ainda, vocês invalidam a palavra de Deus ao colocarem essas tradições humanas como tradições espirituais acima de todas as coisas. E depois vai explicar. E vai explicar através de Moisés, através da lei. Porque reparem, quando eles dizem, se um homem, diz a lei de Moisés, ele lembra-lhes a lei, se um homem não honrar o pai e a sua mãe, o que é que acontece? Certamente morrerá. Mas vocês dizem que se um homem dedicou alguma coisa como oferta ao Senhor no templo, ou seja, que disse, estes bens são corban, este homem que dedicou aqueles bens ao Senhor, já nunca mais poderá usar aqueles bens para ajudar o pai e a mãe. Irmãos, isto é tradição de homens. Isto não estava na lei. Dedicar uma coisa ao Senhor, dedicar um bem ao Senhor, não invalidava que aquele bem não fosse usado para cumprir, por exemplo, a lei de Deus. E, portanto, se eu dedicasse determinadas propriedades minhas, determinados bens meus ao Senhor, e mais tarde os meus pais precisassem dessa ajuda, aquilo que Jesus está a dizer é: como é que vocês impedem esse homem de ajudar os seus pais? Vocês estão a invalidar a lei de Deus. Vocês estão a invalidar a lei de Deus com as vossas próprias tradições. E, portanto, reparem, Jesus usa a lei e os profetas, Moisés e Isaías, para contrapor precisamente aquilo que era o costume dos fariseus. E, portanto, pegando neste ponto, Jesus vai se virar para a multidão e vai ensinar com uma parábola. Vejam a partir do versículo 14. Ele diz, versículo 15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Isto parece um contrassenso e já lá vamos, irmãos. Isto é uma parábola, uma pequena parábola, que os discípulos a seguir vão pedir para Jesus explicar. E Jesus vai explicar precisamente essa parábola a partir de uma perspectiva espiritual e não a partir de uma perspectiva física, material. E por isso, irmãos, eu gostaria que nós começássemos por meditar neste texto, precisamente a partir desta perspectiva. E olhamos para os fariseus que interpelam os discípulos e depois interpelam Jesus, e nós nos relembrarmos de uma coisa, irmãos. É que os fariseus e os escribas tinham uma responsabilidade em Israel. É que eles deviam levar a palavra de Deus ao povo. Eles deviam anunciar a palavra de Deus e deviam ensiná-la. Lembrem-se, irmãos, naquele tempo a palavra de Deus não estava assim reunida num só volume, não existia. Isto é um alto desenvolvimento tecnológico. Já para não falar o facto de hoje nós podemos ter até nos nossos telemóveis a palavra de Deus. E são grandes saltos tecnológicos. Naquele tempo, ter a palavra de Deus era algo muito difícil, porque tinha que ser reproduzida manualmente, em materiais muito caros, muito perecíveis, tinham que ser bem guardados. E, portanto, tinha uma grande dimensão. Portanto, ninguém tinha em sua casa todos os escritos daquilo que nós conhecemos hoje, por exemplo, como o Antigo Testamento. Isso não existia.
E geralmente esses escritos existiam no templo e nas sinagogas. E ora, competia precisamente aos doutores da lei, aqueles que se dedicavam ao estudo da palavra de Deus, tinham a responsabilidade, tal como Deus tinha ordenado, de anunciar a palavra ao povo e ensinar a palavra ao povo. E esta era uma responsabilidade que estes homens tinham. Ora, e reparem, irmãos, eles não se comportam como mestres de Israel. Eles deviam se comportar como mestres. Eles deviam pegar na palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, exortar com a palavra de Deus, corrigir com a palavra de Deus, animar com a palavra de Deus. O que é que eles fazem? Pura e simplesmente eles comportam-se como fiscais. Eles estão a fiscalizar o povo de Israel para saber se o povo de Israel faz ou não faz todos os preceitos que eles acreditavam. Que ainda por cima não eram preceitos das Escrituras. Que ainda por cima não eram preceitos da palavra de Deus. Ora, eles comportam-se como autênticos fiscais, porque eles não ensinam a palavra. Eles impõem rituais aos homens, e nós vemos noutras passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, como estes fariseus não só impõem aos homens, mas impõem aos homens cargas que eles próprios não são capazes de suportar. Ora, aquilo que vai acontecer com os fariseus é que eles vão interpelar os discípulos e vão interpelar Jesus com coisas que eram absolutamente vãs. Eles não interpelam com a palavra de Deus. Eles não interpelam com aquilo que era a sua responsabilidade. Eles interpelam segundo os rituais que eles próprios tinham inventado, como rituais espirituais, como rituais religiosos. E por isso Jesus, ele sim como o verdadeiro mestre, ele vai responder e usa da autoridade. E é muito duro na defesa da verdade. Nós vemos como Jesus responde como um mestre. Jesus, em primeiro lugar, desautoriza os fariseus. Vemos que, em primeiro lugar, Jesus aborda os fariseus citando Isaías. E quando no capítulo 29, que nós lemos há pouco, Isaías, Deus fala através de Isaías, ele fala do povo de Deus que está desavindo com Deus. E quando Jesus compara o povo, compara os fariseus ao povo de Deus, aquilo que Jesus está a fazer é desautorizar perante a multidão os próprios fariseus. Reparem, Jesus não diz, bem disse Isaías, que vocês iam ser a grande luz no mundo. Não, pelo contrário. Bem disse Isaías que vocês iam desonrar o próprio Deus. Aquilo que Jesus está a dizer é que vocês que são mestres, vocês que deviam ensinar a palavra, são aqueles que desonram a Deus. Vocês com os vossos lábios, com aquilo que vocês dizem, vocês estão a desonrar a Deus. Ora, a primeira coisa que Jesus faz é precisamente desautorizar os fariseus a partir do profeta Isaías. Mas eles deixam, secundarizam, invalidam a palavra de Deus, o mandamento de Deus, para reter tradições humanas. Ora, aquilo que Jesus lhes está a dizer é: vocês não são mestres de Deus coisa nenhuma. Vocês não são verdadeiros mestres do verdadeiro Deus. Vocês que deviam ensinar a palavra, vocês invalidam a palavra. Reparem, irmãos, Jesus diz 2 vezes, faz esta acusação duríssima aos fariseus por 2 vezes. Vocês invalidam a palavra de Deus. Jesus está a falar com doutores da lei. Jesus está a dizer a eles uma acusação dura. Vocês invalidam, fazem com que a palavra de Deus não seja válida no meio do povo. É uma acusação dura da parte de Deus. Pior, Jesus está a dizer, está a desautorizar os fariseus, dizendo que vocês colocam as vossas tradições acima da própria palavra de Deus. Irmãos, Jesus comporta-se como um verdadeiro mestre. E este verdadeiro mestre que nos ensina, esta palavra vida de Deus que é Jesus, ele argumenta com a verdadeira palavra de Deus. É interessante, não é, irmãos? Os fariseus estão a interpelar Jesus e nós afirmamos hoje, sem reservas, que Jesus é a palavra viva de Deus. E Jesus, que é a palavra da vida, ele responde como? Com a palavra da vida.
É interessante, não é? É que Jesus podia apenas responder com o seu próprio argumento, mas não, Jesus vai mais longe. Jesus não dispensa a palavra de Deus para mostrar a autoridade que tem enquanto filho de Deus. Jesus não dispensa a palavra de Deus para mostrar que Ele próprio é a palavra de Deus. E por isso Jesus mostra com a palavra de Deus que aquilo que os fariseus estavam a fazer era errado. E por isso, irmãos, nós devíamos meditar precisamente nesta manhã, logo a partir deste ponto. Como é que as nossas tradições, como é que as nossas, se quiserem, as nossas sensibilidades podem invalidar a palavra de Deus? Lembrem-se, irmãos, deste ponto, que é muito relevante. É que aquilo que eles faziam, aquilo que estavam a fazer, reparem, o Marcos diz que os fariseus faziam isto e todos os judeus. Portanto, tornou-se uma prática generalizada em Israel. Aquilo que eles faziam não era dizer a palavra de Deus não é válida. Eles secundarizavam a palavra de Deus. Ou seja, as tradições estavam acima da palavra de Deus. O problema é que quando nós secundarizamos a palavra de Deus, nós estamos a invalidar a própria palavra de Deus. E esse é um perigo que nós devemos estar alerta ainda hoje. Porque, irmãos, nós devemos nos colocar no lugar dos fariseus. Em primeiro lugar, quando nós lemos este texto, eu sou um fariseu. Quando eu leio este texto, antes de me identificar com Jesus, eu devo me identificar com os fariseus. Porquê? Precisamente porque eu sou um pecador como os fariseus. Porque humildemente, enquanto filho de Deus, eu devo olhar e dizer, eu não sou melhor que aqueles fariseus. Agora reparem, irmãos, isto significa que nós corremos riscos das nossas próprias tradições de hoje. Nós corremos riscos das nossas próprias sensibilidades de hoje secundarizarem e, por isso mesmo, invalidarem a própria palavra de Deus. É evidente, irmãos, que nós portugueses e, por exemplo, os brasileiros e mesmo os irmãos angolanos, nós começamos a pensar nas tradições e nas tradições dos homens que se sobrepõem à palavra de Deus e nós pensamos logo no quê? No catolicismo romano. Porque é fácil. Mas, na verdade, a nossa cultura está impregnada de tradições humanas que se sobrepõem à palavra de Deus. E isso é inquestionável. Mas, irmãos, eu gostava que esta manhã nós não nos centrássemos nisso. Eu gostava que nós, esta manhã, nós nos centrássemos em nós próprios. Nós não viemos aqui para falar hoje sobre o catolicismo romano e das suas más práticas. Nós viemos falar hoje daqui de nós mesmos e das nossas possíveis más práticas. Irmãos, as nossas práticas de igreja não devem estar acima da palavra de Deus. E eu creio que quando nós na escola dominical estudámos a história da igreja, nós vimos tão bem como basta nós sermos humanos, mesmo quando procuramos ser fiéis a Deus, nós corremos o risco de falhar. E mesmo a igreja, quando quer ser fiel a Deus, muito corre o risco de se desviar e viver desviada achando que está no sítio certo. E viver sinceramente desviada. Irmãos, nós devemos ter cuidado, nós devemos ser cautelosos, nós devemos lembrar-nos que os cânticos da nossa igreja não estão acima da palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar acima de todas as coisas. Irmãos, quantas vezes nós cantamos coisas que nem sequer compaginam com a palavra de Deus e nós achamos que estamos a louvar a Deus? Quantas vezes nós cantamos coisas que supostamente estamos a louvar a Deus, mas passam coisas que têm a ver apenas com a nossa própria sensibilidade, com os nossos próprios gostos. São cânticos que não têm a ver com a palavra e que não nos levam à palavra. Quantas vezes isso acontece? Ou, por exemplo, irmãos, quando nós criamos grupos ou departamentos dentro da igreja e em vez de contribuírem para o bem da igreja e para o crescimento espiritual da igreja, eles colocam-se acima daquilo que é a palavra de Deus, ou como, por exemplo, colocam-se acima do cuidado espiritual que nós devemos ter uns com os outros, ou do discipulado que nós devemos ter uns para com os outros. Quantas vezes as atividades que nós temos dentro da igreja, elas desviam-nos do cerne do propósito da igreja?
Irmãos, nós devemos ter cuidado com as nossas próprias tradições. As nossas próprias tradições humanas podem levar-nos ao erro. E reparem, irmãos, um tradicionalista vos fala esta manhã. Não devemos desvalorizar a tradição, mas a nossa tradição deve estar assente na palavra de Deus. A nossa tradição é a tradição dos apóstolos. A nossa tradição é a tradição que nós lemos na Bíblia. A nossa tradição é a tradição que nos foi dada por Deus. E tudo aquilo que nós fazemos deve ser com base naquilo que Deus nos dá. Irmãos, reparem, ainda hoje nós procuramos na nossa igreja que isso aconteça. Mesmo no culto, nós procuramos, para fugir a qualquer invenção humana, nós procuramos que o nosso culto, toda a ordem do culto que os irmãos veem no boletim, que temos praticado domingo após domingo, é precisamente toda centrada naquilo que é o propósito de Deus para o seu culto. Nós não inventamos coisas novas no culto. Nós não inventamos momentos lúdicos no culto. Nós centramos naquilo que é essencial no culto e centramos na palavra, que é o culto. Mas, irmãos, quando nós falamos das nossas tradições, nós podemos também, por exemplo, falar das nossas sensibilidades, dos nossos desejos que se sobrepõem à palavra de Deus. Lembrem-se, irmãos, por exemplo, em questões fundamentais da nossa vida, como, por exemplo, o matrimónio. Quantas vezes o matrimónio é secundarizado? Aquilo que Deus tem para o matrimónio é secundarizado. E nós colocamos aquilo que são as nossas tradições, aquilo que são as nossas sensibilidades, aquilo que são os nossos desejos à frente daquilo que é o propósito de Deus para o matrimónio. Nós inventamos coisas, nós inventamos bênçãos de Deus, nós inventamos respostas de Deus, nós inventamos coisas acerca de Deus que não estão na Bíblia. Deus diz uma coisa e nós somos capazes de dizer exatamente o contrário, dizendo que foi Deus que disse. É falso. E quem fala do matrimónio fala, por exemplo, do emprego. Quando, por exemplo, um jovem está a preparar para se formar e para o seu emprego, quantas vezes é que nós paramos e perguntamos a esse jovem: o teu emprego é para a tua glória pessoal ou é para a glória de Deus? Irmãos, nós temos hoje um problema grave na nossa sociedade, de uma sociedade que está a deixar os valores cristãos. E onde nós temos problemas graves em vários empregos que são eticamente reprováveis, que cometem atrocidades perante Deus. E empregos que nós podemos dizer muitas vezes que são comuns, mas que são empregos que nós, muitas vezes, do ponto de vista ético, colocam sérias reservas. E quantas vezes nós pensamos nisso? E quantas vezes aquilo que são as nossas sensibilidades, os nossos desejos, se colocam acima de todas as coisas? Irmãos, nós devemos ter cautela em relação a isso precisamente. Porque se nós não queremos ser como os fariseus, se nós não queremos colocar as nossas próprias sensibilidades, as nossas vontades e as nossas tradições acima da palavra de Deus, então a resposta é nós submetermos à palavra de Deus. Nós devemos hoje submetermos à palavra de Deus. Como dissemos, irmãos, secundarizar a palavra de Deus em favor de tradições, a favor das nossas sensibilidades, vai invalidar necessariamente a palavra de Deus. Irmãos, os fariseus esqueceram-se da palavra e a preocupação deles estava em rituais. Gostava, irmãos, que nós pudéssemos aplicar esta questão em 3 pontos. Um primeiro para a nossa reflexão, um segundo para o nosso autoexame e um terceiro para um alerta. A primeira reflexão que eu gostava, irmãos, era que nós pensássemos como é que nós olhamos para as nossas tradições. Andamos muitas vezes perdidos a querer impor as nossas tradições aos outros, questões secundárias da nossa fé, como se elas fossem questões principais da nossa fé. Quantas e quantas vezes nós olhamos, nós queremos impor questões secundárias daquilo que nós acreditamos, como sendo questões principais. Irmãos, a música não é superior à palavra. Os rituais não são superiores à palavra. A nossa cultura não é superior à palavra. Os nossos egos, as nossas ambições não são superiores à palavra. Aquilo que os fariseus faziam era colocar-se a eles mesmos
a sensibilidade deles, a cultura deles acima da palavra de Deus. E por isso nós devemos refletir como é que nós olhamos para as nossas tradições, como é que nós olhamos para as nossas sensibilidades e como é que enquadramos isso com a palavra de Deus. A segunda ponto, irmãos, que eu gostava que nós pudéssemos refletir é de um autoexame. De que forma é que nós queremos adaptar a palavra à nossa própria vida? Nós afirmamos que colocar os nossos interesses e ideias acima da palavra é invalidar a própria palavra. Mas nós devemos olhar para a palavra como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Este é um ponto muito importante ainda hoje, e hoje sobretudo. Os nossos desejos devem submeter-se à palavra e não torturar a palavra para que a palavra diga aquilo que nós queremos que ela diga. Nós entramos na Bíblia já com pressupostos, já com ideias feitas. E depois de termos as ideias feitas, então nós abrimos a Bíblia. E usamos a Bíblia para justificar muitas vezes aquilo que nós acreditamos. Irmãos, se nós fôssemos dialogar com aqueles fariseus, se naquele lugar não estivesse Jesus, mas estivéssemos nós, e se nós nos puséssemos a dialogar com os fariseus, não com base na Bíblia, mas nós puséssemos logo a acusar-los a eles que eles não usavam a Bíblia, não usavam a Escritura, eles eram capazes de dar a volta e explicar como estavam a usar a Escritura. Eles eram homens muito conhecedores da palavra de Deus, e isso é que é grave. Eles eram capazes de dar a volta à palavra de Deus e explicar como as suas tradições estavam acomodadas à palavra de Deus. Porquê? Porque eles pegavam nas suas próprias tradições e depois acomodavam-no. Irmãos, eles olhavam para aqueles rituais não como um ritual humano, mas eles afirmavam que era Deus que assim o queria. E este é que é grave, porque nós muitas vezes fazemos exatamente isso. Nós usamos Deus e temos Deus na nossa boca. Como Jesus afirma, vocês com os vossos lábios louvam a Deus, mas os vossos corações estão mortos. É precisamente por isto. É precisamente porque, irmãos, nós corremos este risco ao acomodarmos a palavra de Deus às nossas próprias ideias. Nós corremos precisamente este risco. É que nós fazemos da palavra de Deus aquilo que nos apetece. Nós torturamos a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei se nem todos terão à vontade com as tecnologias, mas aquilo que é muito comum, os irmãos mais velhos não sei se têm esta noção, mas aquilo que é muito comum hoje em dia, quando nós, por exemplo, abrimos as redes sociais, nas redes sociais hoje tornou-se muito comum haver pequenos vídeos. E parece que há uma concorrência hoje nas redes sociais para ver quem diz a maior asneira bíblica. E parece, isto não é por acaso, é porque quanto maior for a asneira que é dita, quanto maior for a infidelidade à palavra de Deus, mais pessoas veem e mais pessoas partilham. E por isso, cada vez que muitas vezes abrimos as redes sociais, vemos uns e outros a dizer coisas acerca da palavra de Deus, e tudo é acerca da palavra de Deus. Tudo é acerca de Deus. Deus isto, Deus aquilo. Depois cada um diz aquilo que lhe apetece. Isto é um problema para nós. E nós devemos procurar fugir a esse debate. Nós devemos procurar fugir a essas discussões. Esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é estarmos firmes na palavra. O nosso lugar não é discussões vãs. O nosso lugar é a afirmação da palavra. Repare, irmãos, Jesus não se põe a discutir com fariseus. Jesus parte logo para a ofensiva. Jesus pega na Bíblia e diz: Isaías já profetizou isto acerca de vocês. E vocês invalidam a lei de Moisés desta e desta forma. Jesus não está à espera de ter ali uma conversa com os fariseus. Não, Jesus arruma logo a questão. E depois aproveita aquele momento para ensinar a multidão e os discípulos. Irmãos, a palavra de Deus serve exatamente para isto. E nós devemos fazer um autoexame para nós percebermos de que forma é que a palavra de Deus está a ser acomodada ao nosso coração. Ou é a palavra de Deus que acomoda o nosso coração. É uma coisa muito diferente. E por fim, deixem-me deixar um alerta, irmãos, ainda dentro deste ponto, que é a terceira aplicação, que é que a palavra de Deus está acima de todas as coisas, porque é de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as coisas porque é imutável. E a palavra de Deus está acima de todas as coisas porque vai ficar até ao final.
Irmãos, a palavra de Deus vai ficar imutável até ao final. Nos últimos 2000 anos, a palavra de Deus já podia ter desaparecido. E teve por um fio para desaparecer, mas não desapareceu. Nós vemos no Antigo Testamento que a própria palavra de Deus estava esquecida no templo, já ninguém se lembrava dela. Mas a palavra de Deus ficou. Irmãos, a palavra de Deus, nem um til, nem um jota se vai mudar da palavra de Deus. Ela não vai desaparecer e ela não vai ser alterada, porque ela vai ficar firme. E por isso, irmãos, nós podemos dizer hoje que a palavra de Deus não precisa de ser adaptada aos nossos dias. As práticas farisaicas, e deixem-me dizer, irmãos, para que nós percebamos o que é que está aqui em causa. Quando nós muitas vezes olhamos para o texto bíblico, nós olhamos para o texto bíblico e pensamos, o texto bíblico, ouve-se muito, melhor dizendo, o texto bíblico é antigo e, portanto, nós temos que fazer uma adaptação ao nosso tempo. Irmãos, deixem-me olhar para olhemos para o texto que estamos a meditar. Quando os fariseus começam a impor novas práticas ao povo, os fariseus estão a fazer uma coisa nova, uma coisa progressista, uma coisa fresca, uma coisa livre, uma coisa boa para toda a gente. Quando nós olhamos para os fariseus, eles parecem que são uns conservadores reacionários, que estão ali a querer manter coisas. Mas quando... Isto acontece com toda, ou praticamente sempre com a tradição. Quando a tradição começa com uma coisa nova, uma coisa muito à frente, uma coisa muito progressista, uma coisa que só aqueles que têm a mente aberta é que podem perceber e praticar. É assim que começam as tradições. É assim que as tradições começam precisamente com estas adaptações. Os rituais são coisas muito boas. Inicialmente são coisas muito frescas. Depois podem se tornar pesados, mas inicialmente são coisas muito boas. Ora, irmãos, nós temos aqui um problema. É que qualquer ritual ou prática cotidiana que não coloque a Bíblia no centro tal como ela é, não é de Deus. É um ritual humano que invalida a Bíblia. Irmãos, quando nós falamos de adaptar a Bíblia, nós falamos como se a Bíblia já tivesse prescrito. Há coisas na Bíblia que já não estão válidas hoje. Há coisas na Bíblia que nós olhamos e dizemos assim, aquilo já não está válido. Será? Irmãos, será que era assim que Jesus tratava a palavra de Deus? Será que era assim que os apóstolos tratavam a palavra de Deus? Eles que citam tantas e tantas vezes, o Novo Testamento que faz alusões, faz referências tantas e tantas vezes ao Antigo Testamento. Será que era assim que eles viam a palavra de Deus? Irmãos, nós não podemos querer adaptar a palavra de Deus, porque quando começamos a adaptar a palavra de Deus, nós estamos a pôr as nossas tradições em cima da palavra de Deus. Nós estamos a dizer, isto já não é assim tão válido, porque nós já não somos assim. E o que é que começamos a fazer? Começamos a pôr as nossas tradições e as nossas práticas acima da palavra. Porque aquilo que aqui está, aquilo era muito válido há 2000 anos. Mas hoje nós temos que perceber que a vida mudou. E, portanto, nós temos que fazer aqui uma pequena adaptação. E, portanto, quando nós começamos e vemos este discurso, e deixem-me dizer, irmãos, se alguém está assustado com este discurso no ano de 2024, não fique assustado, porque isto é uma prática recorrente ao longo de 2000 anos de história da Igreja. Há sempre alguém que acha que tem que adaptar alguma coisa e tem que atualizar alguma coisa. Aqueles que dizem isto acham-se muito progressistas, mas são do mais reacionário que pode haver. Porque estão a fazer precisamente aquilo que já foi feito muitas e muitas e muitas vezes. Irmãos, vejam a bondade daquilo que os fariseus estão a dizer. Os fariseus estão a dizer uma coisa que ainda hoje para nós é um pouco de senso comum. Nós devemos lavar as mãos antes de comer. Nós devemos limpar a nossa casa, os jarros, os vasos, as camas. Tudo isto é bom. Mas o problema é que quando a nossa própria bondade se quer sobrepor à palavra de Deus. Irmãos, deixem-me dar este exemplo para os dias de hoje. Quando nós começamos a dizer que dar comida aos pobres é o mais importante do Evangelho, que o Evangelho social é o verdadeiro Evangelho, nós estamos a deturpar a palavra de Deus. Repare, dar comida aos pobres é uma coisa boa? É uma coisa boa. Cuidar dos mais necessitados é uma coisa boa? É uma coisa boa.
Mas isso não se sobrepõe à palavra de Deus. Dar comida aos pobres não é melhor do que dar o Evangelho aos pobres. Lembremos-nos disto, irmãos. Lembremos-nos quando foi, por exemplo, a parábola, o momento do milagre da multiplicação dos pães. Aquela multidão está à frente de Jesus e antes de dar comida àquela multidão, Jesus ensina a multidão. Acolher os desprotegidos, apelar às injustiças sociais, todos nós cristãos somos chamados a fazê-lo. Mas somos chamados a fazê-lo submetidos à palavra de Deus. Irmãos, o nosso maior foco não é a parte material, o nosso foco não é a parte física. O nosso maior foco é a parte espiritual. Nós devemos estar preocupados com o espiritual porque é isso que a palavra de Deus está preocupada. Tudo o que é físico é vão e tudo passa. Irmãos, tudo isto tem um aspecto bondoso. Mas isto são as obras dos homens a sobreporem-se àquilo que é a palavra de Deus. Irmãos, dizer que é preciso atualizar, adaptar aos nossos dias, porque o tempo hoje é outro, é falso. A palavra de Deus é imutável. E Jesus mostra-nos isso quando cita textos tão antigos. Irmãos, reparem, os fariseus vão ter com Jesus contradições recentes. E Jesus vai responder-lhes com o quê? Vai responder-lhes com Isaías, que escreveu aquele texto há cerca de 700 anos. Quando Jesus cita Isaías, o texto de Isaías já tinha cerca de 700 anos. E depois vai citar o texto de Moisés, num tempo em que nem sequer havia reino de Israel, num tempo em que nem sequer o povo tinha tomado ainda a terra. E vai pegar num texto que tem 1500 anos. Não passou pela cabeça de Jesus dizer, vejam, este texto está desatualizado porque é muito antigo. Era uma realidade completamente diferente. Nós vivíamos no deserto, vivíamos em diáspora e nem sequer tínhamos tomado a terra prometida. Esqueçam a lei de Moisés. Agora vamos adaptar a lei de Moisés. E vamos adaptar a lei de Moisés aos nossos dias. Jesus não faz. Jesus cita o texto de Moisés que tem 1500 anos. Porque a palavra de Deus é imutável. Porque a palavra de Deus é verdadeira. E por isso nós hoje afirmamos a sola Scriptura. Nós hoje afirmamos somente a Escritura. E de uma forma incondicional. Nós hoje dizemos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Porque ela revela-nos Deus. Porque ela revela-nos o propósito de Deus para a nossa vida. E porque só através daquela palavra é que nós podemos conhecer Jesus. Se alguém falar de Jesus sem base nas Escrituras, seja no Antigo como no Novo Testamento, não está a falar do Jesus, o Filho de Deus, que Marcos nos está a mostrar. Se alguém quer alterar a Bíblia e quer adaptar a Bíblia, não está a falar de Jesus que Marcos nos está a falar. Marcos está a falar-nos de um Jesus completamente diferente. Marcos está-nos a falar do Filho de Deus, aqueles que milhares de anos antes os profetas tinham profetizado. Séculos e séculos antes que os profetas nos tinham falado. Aquelas profecias ainda hoje são válidas, porque aquele Jesus ainda reina. E por isso, irmãos, nós não adoramos a Bíblia. Nós não veneramos a Bíblia. Mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, tal como era a regra de fé e de prática de Jesus, porque ela é a palavra de Deus imutável dada por Deus aos homens. E nós afirmamos isto hoje, como afirmaram os nossos irmãos no passado, como afirmaram os nossos irmãos há 50, há 100 anos, há 500 anos, há 1000 anos e há 2000 anos. Nós afirmamos isto como afirmava Jesus e afirmavam os apóstolos. Nem um til nem um jota será mudado da palavra de Deus. E por isso, quando nos querem impor tradições ou sensibilidades humanas, nós respondemos com a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus tem a verdade e só a palavra de Deus é válida para argumentarmos aquilo que é a verdade. E por isso, irmãos, façamos como Jesus fez. Façamos como Jesus e nós tenhamos cautela, precisamente acerca deste ponto. Não nos deixemos enganar. E por isso, irmãos, eu queria terminar que nós olhamos para o episódio em que Jesus aproveita para ensinar. Depois daquilo que aconteceu, depois de ser interpelado pelos fariseus e ter respondido aos fariseus, a partir do versículo 14, Jesus vai aproveitar primeiro para contar uma parábola à multidão e depois para explicar aos discípulos essa parábola. Irmãos, nós vivemos num mundo em que o físico
E é por isso que no mundo não mudou assim tanto. No tempo de Jesus, no mundo greco-romano, nós ainda hoje olhamos para as grandes estátuas gregas e romanas e nós vemos homens musculados, cheios com todo o corpo marcado. Aquela era a virtude do homem. Corpo são e mente sã. Ou mente sã e corpo são. Passados 2000 anos, nós olhamos para aquilo que nos rodeia e somos bombardeados para nós termos um corpo tonificado. Só as pessoas que têm um corpo esbelto é que são pessoas virtuosas. Nós vivemos com o peso de não termos um corpo vincado. Nós cobramos às mulheres que devem ter um corpo perfeito. As mulheres mais virtuosas são aquelas que tiveram filhos e continuam com corpos perfeitos. Os homens virtuosos são aqueles que têm hábitos diários espetaculares, que comem a comida saudável, que de manhã comem ovos mexidos com bacon e depois passam a vida a tomar proteína durante o dia. Tudo isso está certo, tudo isso pode estar certo. Irmãos, mas não deixemos estas práticas imporem-se sobre nós como se fosse o nosso foco da nossa vida. Irmãos, Jesus não está focado no nosso estômago. Jesus não está focado no nosso físico. Jesus, quando é interpelado pelos fariseus, que estavam preocupados com aquilo que era físico, Jesus desloca o centro da atenção para o coração. Porque o centro de Jesus, o centro da mensagem de Jesus não é o nosso físico. O centro da mensagem de Jesus é o nosso coração. Irmãos, não há uma palavra de Jesus a dizer vocês devem praticar exercício físico todos os dias antes de irem trabalhar, porque senão vocês não são os bons cristãos. Parece que os novos grandes arautos, e parece que para ser hoje um grande mestre dentro de determinadas correntes evangélicas, têm que ser pessoas muito bem parecidas e muito bem exercitadas. E fazem disso, impõem, e subtilmente, de uma forma inicial, parece que impõem isso aos seus próprios crentes. Essa é a mensagem que é passada. Irmão, Jesus não quer saber disso para nada. É evidente que devemos tratar bem os nossos corpos, é evidente que devemos ter cuidado com a nossa saúde. Nós não devemos esquecer o que é dito em relação ao cuidado do templo do Espírito Santo, que são os nossos corpos. Nós não devemos entregar-nos a avarezas, nós não devemos ser comilões, glutões. Nós devemos ter cuidado com os nossos corpos. Mas os nossos corpos não são o centro da nossa vida. E por isso Jesus diz-nos que o corpo não é o centro da nossa vida. Ele está preocupado com o coração. Irmãos, parece haver uma noção de que a impureza, e esta é uma coisa interessante quando nós lemos o texto de Jesus, e por isso é que os discípulos também não percebem muito bem aquela parábola. Quando Jesus conta aquela parábola, Jesus diz-nos o quê? Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Irmãos, isto é a coisa menos lógica que pode haver. É claro que o que nos contamina é o quê? O que vem de fora. É óbvio que nós, quando temos um vírus, o vírus vem de fora. Vem de fora do nosso organismo e contamina o nosso organismo. Quando nós temos uma doença contagiosa, ela vem de fora. O que é que Jesus está a dizer com isto? Isto é a coisa menos lógica que Jesus está a dizer. E é precisamente isso que Jesus quer, é precisamente não ser lógico. Jesus não ir pelo óbvio. O que Jesus vai dizer é que não é aquilo que entra em nós que nos vai contaminar. O problema não está no que entra no corpo do homem. O problema está naquilo que é o coração. Irmãos, o problema não é aquilo que entra no nosso corpo, aquilo que é aparente no nosso corpo. O problema está naquilo que nós somos. E esta é a grande preocupação de Jesus. O foco não está na purificação do corpo, como os fariseus apresentavam. O foco de Jesus está na purificação do coração. É do coração que provém toda a espécie de males, diz Jesus. Não é do exterior. É que para os fariseus os rituais eram suficientes, e reparem, aqueles rituais eram suficientes para cumprir a vontade de Deus. Para os fariseus não importava como era o coração do homem. Para os fariseus bastava cumprir a vontade de Deus. E ao cumprir bastava cumprir aqueles rituais e estava cumprida a vontade de Deus. Era de rituais que era feita precisamente a vida do Filho de Deus, do povo de Deus.
E por isso é que Jesus chama de hipócritas. Porquê? Porque eles vivem do que é aparente. Eles vivem daquilo que é visível e não daquilo que está no fundo do seu coração. Essa é a acusação que Jesus mais tarde vai fazer aos fariseus. Vocês são como sepulcros caiados de branco. Vocês são impecáveis por fora, de facto, é difícil fazer-vos uma reparação. Mas por dentro há morte, há podridão. Irmãos, é evidente que Jesus não está a dizer que o exterior não tem impacto. Mas aquilo que Jesus está a dizer é que se antes o interior não for restaurado, o exterior para nada aproveita. Irmãos, o nosso coração revela aquilo que nós somos. Não é a nossa aparência que revela aquilo que nós somos. Quantas vezes, mesmo para quem tem muitos anos de vida de igreja, nós dizemos, aquela pessoa que parecia de facto tão madura, foi a pessoa que mostrou maior imaturidade e infidelidade a Deus. E quantas vezes nós olhamos e parece que aquela pessoa é uma pessoa discreta, por quem nós nem sequer reparávamos, e afinal é uma pessoa madura na fé. Irmãos, quando Jesus diz o que sai do homem, isso contamina o homem. Jesus olha para uma lógica inversa. Jesus relembra que o pecado nasce a partir de nós mesmos. É evidente, irmãos, que Jesus não está a dizer que aquilo que nós consumimos diariamente não vai ter impacto na nossa vida. Claro, é importante, irmãos, é importante neste ponto nós olharmos para o que Jesus está a dizer no diálogo que está a ter com os fariseus. Jesus não está a dizer que aquilo que nós vemos, por exemplo, não vai ter impacto na nossa vida espiritual, porque noutras passagens Jesus vai dizer isso. O que Jesus está a dizer é que numa vida de aparências, não é o que é aparente que conta, é aquilo que é profundo, é o interior, é o coração. É isto que Jesus está a dizer. E por isso é que Jesus diz, o que está no coração, o que sai do homem, é que contamina o homem. E por isso Jesus diz, todos estes males, versículo 23, procedem de dentro e contaminam o homem. E por isso nós devemos pensar, irmãos, para terminarmos, como é que está o nosso coração? Porque é para isso que Jesus está a apontar quando fala para a multidão e para os discípulos. Nós partimos tantas vezes do princípio que o nosso coração é bom e que nós devemos ir onde nos leva o coração, que nós devemos fazer o que o coração nos diz, que nós devemos abrir o nosso coração e de certo que vão ser coisas boas. Irmãos, o nosso coração é tendencialmente mau, porque nós somos tendencialmente maus. Nós somos pecadores e facilmente moldamos o coração ao que nós desejamos. O nosso coração não é o padrão para nós medirmos a nossa santidade, da forma como nós muitas vezes o encaramos. Nós devemos pedir a Deus, tal como fez o salmista, para moldar o seu coração, para que as palavras que saem da sua boca possam ser agradáveis a Deus. Isto só é possível se Deus trabalhar o nosso coração pecaminoso. Irmãos, que coração nós queremos ter? Um coração feito à nossa imagem e semelhança? Um coração cheio de nós mesmos, que corresponde ao que nós ansiamos? Ou um coração feito à imagem de Deus, tendo como padrão Jesus? Irmãos, para isso nós temos que nos submeter à palavra de Deus, que era uma coisa que os fariseus não estavam dispostos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e não torturar a palavra de Deus aos nossos desejos e tradições. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e submetermos à palavra de Deus, mesmo que para isso nós tenhamos que nos torturar a nós mesmos. O Evangelho tortura-nos, o Evangelho fere-nos, o Evangelho rasga o que nós somos. Mas, irmãos, é para isso que o Evangelho serve. Não somos nós que devemos rasgar o Evangelho e torturar o Evangelho ao que nós somos. É o Evangelho que nos deve torturar e tirar de nós as nossas tradições, os nossos vícios culturais e fazer de nós à semelhança de Jesus, obedientes a Deus. Irmãos, lembrem-se, Jesus não tinha vontade de morrer. Naquela noite, Jesus não tinha vontade de sofrer, mas Jesus em tudo se submeteu a Deus. Lembrem-se, irmãos, quando Jesus está no Getsemane,
Jesus não ora a Deus e não usa a palavra de Deus para os seus próprios desejos e dizer: tu no passado, tu poupaste o filho de Abraão e agora não poupas o teu próprio filho. Jesus podia ter torturado a palavra de Deus de N maneiras, de várias formas, para não sofrer naquela hora. Irmão, Jesus não fez isso. Jesus submeteu-se à palavra de Deus. Quando Satanás interpela Jesus depois de sair do deserto e tortura a palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus, é o próprio Jesus que podia beneficiar com aquilo que Satanás estava a dizer, mas é o próprio Jesus que vai colocar a palavra de Deus no sítio e vai ele próprio submeter-se à palavra de Deus. Irmãos, nós não temos vontade de fazer muita coisa, mas não nos compete a nós definir o que são as nossas vontades. Nós fugimos a muita coisa que a Bíblia nos diz para nós fazermos. Mas as vontades não são as vontades do nosso coração, é a vontade de Deus. E por fim, como é que vai ser moldado então o nosso coração? Nós vamos fugir de Deus? Nós vamos permitir que o nosso coração seja a fonte do nosso pecado? Nós vamos permitir que o nosso coração, como Jesus diz, seja a fonte de maus pensamentos? Irmãos, moldar o nosso coração à palavra de Deus é olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e submetermos a esta palavra de forma absolutamente incondicional, tal qual fez Jesus. Irmãos, mais uma vez, para terminar, nós devemos nos lembrar. Nós não devemos olhar para a palavra de Deus e secundarizá-la. A palavra de Deus deve ser primordial na nossa vida. E por isso nós devemos pedir a Deus que nos ajude a cada dia a moldar o nosso coração. Que o nosso coração seja talhado pela palavra de Deus, conforme o que Deus quer de nós e não segundo as nossas vontades, os nossos interesses, os nossos rituais. Irmãos, nós devemos orar a Deus e pedir a Deus para que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Vamos orar. Pai nosso, olhamos para a Tua palavra. Pai, nós reconhecemos tanto naqueles que são infiéis. Nós reconhecemos tantas vezes naqueles que invalidam a Tua palavra em proveito próprio. Aqueles que invalidam a Tua palavra e impõem aos outros práticas e ideias que são contrárias à Tua vontade. Pai, protege o nosso coração. Nós te pedimos. Pai, ajuda-nos, molda-nos o nosso coração. Faz do nosso coração um coração agradável a Ti. Pai, que o nosso coração seja talhado dia a dia pela Tua palavra. Que ao abrirmos a Tua palavra, por vezes tão difícil de ser lida, Pai, que tantas vezes que nós devemos pedir perdão, nós fugimos a pedir perdão. Tantas vezes que nós nos devemos humilhar e nós fugimos a humilhar-nos. Tantas vezes que nós devemos dizer não e rejeitar aqueles que estão à nossa volta, seja colegas de trabalho, sejam os nossos pais, os nossos irmãos, ou até mesmo os nossos filhos. Tantas vezes custa contrariar aqueles que estão à nossa volta. Faz-nos fortes. Pai, tantas vezes a nossa cultura esmaga-nos com ideias aparentemente tão atraentes. Tantas vezes a nossa cultura esmaga-nos com ideias tão bonitas como lavar as mãos antes de comer, como lavar os jarros e os copos e os vasos e as camas. Pai, que nada disto se possa sobrepor à Tua palavra no nosso coração. Pai, que na verdade, que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, sejam agradáveis perante a Tua face. Porque Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa rocha e Tu és o nosso libertador. Sê connosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.